Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Comissão de Educação do Senado pela oportunidade de estar aqui compartilhando ideias com os senhores senadores, saudar os senhores senadores e os demais membros da mesa. E dizer que a minha exposição, ela, na verdade, o que vai ser projetado na tela são alguns apontamentos com questões que eu considero que são decisivas no decorrer da discussão do Plano Nacional de Educação. Quer dizer, um pouco alertando os senhores senadores, a partir da minha experiência, sobre pendências que esse plano vai deixar, e vou mencionar rapidamente alguns dos seus pontos fortes, mas eu prefiro, dado o limite de tempo, a ficar mesmo nos problemas, certo? Em primeiro lugar, eu queria colocar algumas questões de caráter geral para o Plano Nacional de Educação. Quer dizer, eu vim para cá com o intuito de discutir especificamente o plano e o que fazer no processo de tramitação dele nesta casa, né? Antes do Plano Nacional de Educação, eu acho que nós temos que considerar a Emenda Constitucional 59, que foi a emenda que acabou com a DRU, que instituiu obrigatoriedade até 17 anos, etc., e que, nesta emenda, está colocado que vai existir um sistema nacional em regime de colaboração, que depois, no artigo 214 da Constituição, coloca o plano como o principal objetivo do plano, articular este Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Nós falamos muito em regime de colaboração, desde que eu comecei a estudar educação, e já faz tempo, né? Bastante tempo, se fala no regime de colaboração. E nós continuamos ambíguos a respeito do que seja isto. Colocar Sistema Nacional em regime de colaboração não vai resolver o problema. Mas acho que esta casa precisa atentar para o fato de que um sistema nacional baseado numa desconcentração pode ferir os princípios federativos. Todo regime de colaboração implica descentralização. Descentralização é a passagem dos níveis de decisão de uma esfera a outra, até, inclusive, chegar na escola. Desconcentração é o mesmo nível de poder resolvendo nos diferentes níveis de governo. Isto, eu acho que eu peço aos senadores que atentem para isto. Por quê? Porque um sistema nacional articulado em regime de colaboração, sem deixar claro se nós estamos tratando de descentralizar, respeitando estados e municípios, ou simplesmente desconcentrar de Brasília para o interior, para a solidão no interior de Pernambuco, eu acho que são questões que têm implicações políticas muito diferentes e que têm implicações para as políticas públicas, não é? Eu dou só um exemplo. Eu pergunto o que é isso, e eu pergunto, será isso? Por exemplo, o plano diz que estados e municípios são obrigados pela lei a aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática de educação. Por que eu tenho que obrigar estados e municípios a fazer isto, se nunca a lei me coloca qual é a definição de gestão democrática da educação? Como é que eu vou obrigar os estados e municípios a aprovarem um negócio que está na nossa boca desde os anos 80 e nenhum de nós conseguiu, de fato, qualificar essa gestão democrática da educação? Enquanto isto vai pelas questões políticas, tudo bem. No momento que ela se cristaliza numa lei, é outra coisa. Então, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, não é? Então, há uma ambiguidade e não há definição de esferas de responsabilidade. No caso do magistério, isto e a ausência de um diagnóstico no plano é particularmente sério. Por quê? Porque, na medida em que eu não defino responsabilidades, fica parecendo que a formação inicial do professor deveria ser responsabilidade de todos, quando é o Ministério da Educação que regula e que cuida e que supervisiona, seja através das suas universidades, do seu sistema federal, seja através do credenciamento e da autorização das instituições privadas. Certo? Então, aí eu tenho responsabilidade da União, e eu tenho que deixar muito claro que a União é responsável por isso. E eu não posso misturar
Bom, perdão, deixa eu só terminar aquele último item lá. A ausência do diagnóstico é problemático, porque, por exemplo, eu precisaria ter uma análise do como está a formação de professores no Brasil hoje. Não é? E aí eu teria um retrato do caos e das dificuldades, do desastre que acontece com a formação de professor nesse país, que me subsidiaria as decisões a serem tomadas no plano. Isso não está. E uma outra coisa que eu chamo a atenção também é que o plano transfere o acompanhamento e avaliação do próprio plano, que antes, no primeiro plano, era do Poder Legislativo, transfere do Poder Legislativo para as conferências nacionais de educação. Eu acho que o Poder Legislativo tem que olhar isto e saber o que está em jogo nesta questão. Esse é um subsídio que eu queria dar para os